Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Espírita. Hoje a gente quer fazer uma comemoração ao Dia dos Pais. Nós ainda estamos no mês dos pais. Então nós vamos conversar sobre a vida de José, o pai de Jesus, que para o Espiritismo é um exemplo de discrição, de amor e de obediência aos desígnios divinos. Para falar sobre a vida de José, a gente convidou Sérgio Castro, que é palestrante aqui na Comunhão e um estudioso da Bíblia. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É uma grande alegria retornar a esse bate-papo espírita, que acima de tudo é cristão. Exatamente. Então é uma alegria, principalmente como pai que eu também sou, e que domingo estaremos na nossa cultura cristã ocidental, comemorando com os filhos mais um Dia dos Pais, uma homenagem. Claro que somos pais todos os dias do ano, assim como a mãe. Sim. Mas nesse dia é especial para as homenagens merecidas. Thelma e Miriam também estão aqui e a gente trouxe você, Sérgio. A gente já fez programas das mulheres da Bíblia, né? Em 2 partes. Vamos falar sobre José, que aparece pouco, né, na Bíblia. Ele tem uma atuação bem discreta, mas fundamental na trajetória de Jesus. Então, primeiro a gente quer dizer que são poucas as referências de José na Bíblia, né? Mas todas são importantes, relacionadas à vinda do Cristo, à sua união com Maria e ao nascimento do menino Jesus. Estudar a vida de José é mergulhar em uma profunda reflexão sobre paternidade, amor incondicional, serviço abnegado e planejamento espiritual na encarnação de missionários. Ele foi um missionário, né? Fala um pouquinho para nós sobre quem foi José e qual era a sua linhagem, né, na sociedade da época. A lei básica de Deus é a lei do amor. E na Terra, o Instituto da Família é o que recebe a paternidade e a maternidade. Uma grave responsabilidade, porque Deus confia almas a esses responsáveis e pais, esperando que elas cuidem, tratem, encaminhem, orientem, mas, sobretudo, tratem neles da reeducação moral, da renovação. Então, imaginem você o planejamento anterior para a futura família de Jesus, que nós mesmos aqui na Terra chamamos a Sagrada Família. E temos também o nosso cacuete cultural, porque toda vez que vamos enumerar a Sagrada Família, sempre dizemos Jesus, Maria e José. Quando no judaísmo, no contexto da época, naturalmente isso seria dito José, Maria e Jesus. Sim. Porque o regime era paternalista. Então, José, o espírito que tornou-se José, pai de Jesus, naturalmente teve uma série de conversas com a futura Maria de Nazaré e com Jesus, o Cristo, na verdade, a fim de estabelecerem alguns padrões, deixando a parte mais detalhada para o livre-arbítrio que todos nós temos. Se nós todos temos, imagine o Cristo, Maria de Nazaré. Então, toda a linha condutora da recepção do Espírito de Cristo até a segurança da sua vida para que ele chegasse à idade adulta e começasse a missão, foi elaborada, planejada em linhas gerais. Agora, na Bíblia, nós vemos a presença de José na genealogia do capítulo 1 de Mateus e também na genealogia de Lucas, dando uma ideia de que ele era descendente da linhagem de Davi e fez parte de toda aquela estrutura das gerações que foram redundar no conhecimento judaico de que o Messias seria ligado à linhagem de Davi. E essa ligação
era baseada na linhagem do pai. Porém, Lucas era grego. Tinha cultura grega e não conhecia muito o judaísmo. Então, na genealogia dele sobre Jesus, ele parte e usa a linhagem de Maria, contrariando a cultura judaica. Mas isso é compreensível porque ele era de uma outra cultura que não era a dos judeus. Então, com toda certeza, o espírito missionário que vai encarnar, no caso de Jesus, os que vão reencarnar, no caso de Francisco de Assis, têm direito de escolher a família em que irão encarnar, nascer, e os cooperadores que virão antes para dar uma provocação na temática que o missionário vai desenvolver, os que virão junto com ele para dar o apoio na obra e aqueles que virão depois, a fim de dar a continuidade histórica, quando a missão é de cunho universal, como é a de Jesus, e também foi a de Francisco de Assis. Esse é o sistema que a espiritualidade utiliza, que eu acho muito inteligente. Você falando da genealogia, estou aqui pensando, Sérgio, para nós mortais aqui, né, ainda, né, nas nossas provas, para a gente reencarnar tem todo um planejamento, né? Planejamento para o filho que vai receber, uma conversa com pai e mãe. Eu fico, que já é um trabalho, para a espiritualidade organizar tudo isso. Fico imaginando como não foi, ou de repente na minha ignorância foi até mais simples, né? Não sei, essa organização desse núcleo familiar, no qual José é o patriarca, né? Que virtudes estaria já José pronto para assumir tamanho encargo que ser pai de Jesus e esposo de Maria? Precisaria ser o espírito experiente, que já tinha a bondade natural no coração, que já tivesse passado por experiência da paternidade com grande êxito e que fosse de confiança e alguma ligação amorosa, afetiva com o futuro neném, que é Jesus. Então, Jesus deveria conhecer os dois espíritos, José e Maria, de outras épocas em que ou os dois trabalharam pela obra do Cristo, né? Ou foram missionários em outros temas mais particulares a pedido do Cristo. Nós não podemos, é uma inferência, não podemos ter certeza disso. Agora imagina que confiança Jesus não tem que ter, né, neste homem, porque numa sociedade totalmente patriarcal, era dele a missão de proteger aquela família, de proteger Maria, de proteger Jesus, o nascimento de Jesus. Se aquilo não fosse protegido, né? Como é que ele iria encarnar e deixar todo esse legado para nós, né? Então, eu imagino que, apesar dele ser muito discreto, né, na Bíblia, ele aparece muito menos do que Maria, por exemplo, ele tem um papel muito importante, né, que a gente tem que valorizar aqui e que serve de exemplo para todos os pais. Não é isso? Isso que você levantou é bem importante, né, porque ele se coloca em posições para a época e até exemplo atualmente de um pai discreto que ao mesmo tempo está presente, né? E quando percebe que a família vai passar por algum perigo, né? Através, né? Isso você vai explicar mais na frente, mas ele toma a frente, né? Como um homem, né? E tudo, e para levar a sua família. Então, assim, essa posição do homem aguerrido, do homem que está presente e, ao mesmo tempo, tem de uma forma discreta. Posso pegar um gancho? Pode. Né, também? Você falando agora, e com Ana também, estava aqui imaginando, naquela época, né, quantos desafios
esse homem não atravessou. Desafios esse que talvez ainda hoje muitos que envergam o corpo masculino possam não ter uma energia, uma coragem para enfrentar, para superar. Então, pensa assim, naquela época, um homem tinha que ser muito especial, né? Porque uma esposa que engravida. Tem toda uma vulnerabilidade. Exato. Depois ele passa nessa proteção dessa família, uma perseguição ao seu filho. Gente, é muita coisa. Então, assim, se nós hoje entramos em ansiedade, em depressão, com coisas talvez menores do que esse panorama, o que não precisaria esse homem, de fato, ser munido do senso do dever, do senso do amor, né, Sérgio? Pois é. O espírito que foi José... Não era qualquer um. Era dotado de uma grande experiência no campo da renúncia, do sacrifício pessoal em prol de uma causa, tá? E de uma compreensão acima da média, diferenciada. A simbologia que eu vejo nas narrativas de Mateus e de Lucas, porque nem João nem Marcos tocam nesse assunto, já falam de Jesus adulto. A simbologia que eu vejo é que as situações descritas nesses evangelhos são desafios à cultura da época, ao orgulho machista, à figura do pai que é dono da família. São desafios. Vamos lá, por etapas. Primeiro, ele, ainda noivo, fica sabendo que Maria está grávida. Na legislação judaica, ela poderia ser denunciada publicamente e ser condenada ao apedrejamento até a morte. Mesmo noiva. Mesmo noiva. Com compromisso. E na época, ser noiva é quase um compromissada, já é Sim, compromissada. Sim. Então ele optou por deixá-la em segredo. Ele então mergulhou na resignação, na renúncia e na fidelidade à sua missão, e ia deixá-la para que ela não fosse prejudicada no corpo. Vergonha moral, prisão, julgamento e apedrejamento. E aí já era Jesus. Entretanto, entra aí o elemento espiritual. Um espírito superior, que todo espírito superior na Bíblia é chamado de anjo, conversa com ele através da sua faculdade mediúnica onírica, e ele fielmente obedece a tudo que foi estabelecido pelo espírito. Explica. Cumpre a risca. A mediunidade onírica, por favor. O espírito pode, durante o sono, se encontrar, reencontrar, conversar, se alegrar, perseguir, ser perseguido, pode viver livremente. Mas os que possuem a faculdade onírica desenvolvida, eles gravam na memória e no sentimento o recado, a mensagem do espírito que comunicou com ele e a emoção que essa mensagem carrega. Quando acordam, é como se eles tivessem conversado com um amigo há 1 hora atrás. Nós, quando acordamos, em 2 segundos não lembramos mais o que acabamos de sonhar. Então é uma faculdade de percepção que no futuro a humanidade terá de forma comum. Quase todo mundo terá esse tipo de faculdade. Então, José demonstrou profunda obediência, fidelidade e resignação, cumprindo o que está naquela mensagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo: obediência e resignação. Explica pra gente, Sérgio, essas passagens da mediunidade de José. Nós preparamos... Essa mediunidade o ajudou a atravessar desafios, situações bem complicadas. Isso. Né? A simbologia da perseguição dos homens
infelizes e ignorantes, à luz que é enviada por Deus através dos espíritos que encarnam, ou que reencarnam. No caso de Jesus, apenas encarnou uma vez. É outra simbologia. Então, toda a luz que desce dos céus para a terra, e ele declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele trouxe uma luz diferente, a luz do Espírito. Toda vez que isso acontece, o domínio da ignorância, das trevas, das sombras, reage violentamente. E aí entrou em ação a faculdade onírica para, em 3 ocasiões, avisar previamente José, e ele imediatamente tomou a medida que foi aconselhado. Vejamos na própria Bíblia. Em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23, diz assim: após a sua partida, a partida dos reis magos, eis que um anjo do Senhor manifestou-se em sonhos a José e lhe disse... Manifestou-se em sonho, mas falou, deu recado, que é a comunicação espiritual. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes procurará o menino para o matar. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe, durante a noite fez a bagagem, as malas, e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, que curiosamente os livros históricos dizem foi no 4º ano antes de Cristo. Sendo que quando Jesus já tinha 1 ano e meio para 2. Já tinha nascido, sim. Pois é. Para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando ele volta. É uma típica técnica literária de Mateus. Como ele era judeu escrevendo para judeus, sempre que podia ele colocava este lembrete dizendo que lá na Escritura já estava previsto isso que estava acontecendo agora, porque Jesus era o Messias. Entende? Era uma técnica de convencimento. Após esta passagem, dizem os historiadores que ele ficou perto de 2 anos no Egito. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor, aquele mesmo Espírito, não foi o Espírito Santo, que ainda não existia na linguagem conhecida dos homens. É um espírito desencarnado. Um mentor. Um mentor, um protetor. Manifestou-se em sonho a José. Aqui já está mais bem explicado. Manifestou-se, é uma manifestação espiritual. Lá no Egito, ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas havia um filho de Herodes que era mais cruel do que ele, chamava-se Arquelau, que era o tetrarca da Judeia. Tetrarca porque Roma dividiu toda a Palestina em 4 reinos menores para satisfazer cada filho de Herodes. Política. Então, mas ouvindo que Arquelau era o rei da Judeia em lugar de seu pai Herodes Magno, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, o 3º, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazoreu. Essa foi a 3ª. E depois vai ter mais uma, mas é em Lucas. Aqui em Lucas, quando ele fala que no 6º mês, o anjo, aqui ele dá o nome do Espírito, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, onde morava Maria e onde morava José.
Há uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Então, aqui em Lucas temos... Lucas era pesquisador. Então, ele já vai direito colocando o X das questões, tá? E o nome da virgem era Maria. Para nós é o que basta, o que importa é José, que ele foi avisado de novo em Lucas, tá? Então foram 4 episódios registrados em um Novo Testamento, em que somos informados que José será o pai de Jesus, que ele é o esposo de Maria, que ele enfrentou a perseguição do rei Herodes Magno, um dos reis mais poderosos de toda a história de Israel, que ele tomou as providências, todas as que foram exigidas dele, ele obedeceu. Ficou longe da Palestina mais ou menos 1 ano e meio para 2, e avisado novamente pelo Espírito, voltou para a Palestina, temendo que o filho mais cruel que o pai, Arquelau, também continuasse a perseguição. Foi para uma cidadezinha que era uma aldeia. Era uma cidade de parentes. Todo mundo era parente em Nazaré. Pequenina. Não existia nos mapas da época. Nem existia. Mas lá, Jesus teve uma infância feliz. E todo o amor da mãe e do pai, José, que foi aos poucos passando para ele aquele jeito. José era muito sereno, era muito tranquilo, era aquela pessoa que está sempre bem. E como um pai, especialmente um pai judeu, vai passando tudo aquilo para o primogênito, que era Jesus. O ofício também, né? Desde pequenininho. Ele foi carpinteiro mesmo, temos outras... Quando José... Classicamente é considerado carpinteiro, porém ele não atuava apenas nos serviços de madeira ou de outras circunstâncias que envolvem a carpintaria. Ele também realizava pequenos serviços no campo da construção, como se fosse hoje seria um auxiliar de pedreiro ou um pedreiro. Um empreiteiro. Um pequeno ele fazia consertos em janelas, em paredes, em telhados, fazia obras da engenharia civil, consertos nas obras de engenharia civil. Então ele também era apto a essa tarefa. Mas para Jesus, a tradição nos diz que ele passou para Jesus apenas os segredos do ofício de carpinteiro. Então se mostrou um pai assim, dando exemplo, né? Era um pai exemplar. Que família feliz, né, Sérgio? Não, tanto que nós apelidamos de Sagrada Família. Que família bonita! Sagrada Família. Um pai bom, operoso, fiel, digno, que sabe renunciar aos seus gostos, aos seus desejos, para poder dar o de melhor para a esposa e para o filho. Um marido que amava e respeitava Maria, que não tinha atritos com ela. Olha que coisa, gente. Que coisa. Olha que coisa maravilhosa. Que família. Agora, por que isso? Porque como o filho deles ali no lar estava o Cristo planetário. Tinha que ser assim, não podia ser diferente. Não, eles não podiam. Eles não tinha nem vibração para isso. Exato, para ter união, para ter algum problema, né? Não existia. Para você ver, então, quando ela falou nos detalhes para a encarnação do Cristo como Jesus, imagine, você vai ver a reencarnação de Segismundo. Sim. Que era um espírito endividado. Sim. Mas você vê os detalhes que estão descritos, se eu não me engano, é no Missionário da Luz. Sim. Os detalhes todos, até o influxo fluídico magnético na carga genética.
Imagine Jesus, gente. Pois é. Cristo, nosso. Que Não dá quantos pra detalhes imaginar. foram combinados. Agora, Vamos em frente. ele não estava na crucificação de Jesus. Então, significa que ele morreu antes, né? Sim. Tem informação sobre isso? Sim. Os estudos e pesquisas mostram que provavelmente José desencarnou, que ele tinha também uma idade um pouco maior que a de Maria. Maria tinha 16 anos. Maria era muito jovem. Ele já era 31. Então, isso é admitido pela tradição. Então, ele, quando Jesus estava provavelmente passando da juventude para a forma adulta, Com uns 30 anos, antes dos 30 anos, 30. porque Jesus, na sua missão e nos evangelhos, não faz em nenhum evento da sua vida uma referência a José. Então, acredita-se que ele, quando Jesus estava passando para a vida adulta, já não a vida adulta legal dos judeus, que era aos 13 anos, a vida adulta orgânica, biológica, José deve ter desencarnado. E a tradição de evangelhos apócrifos nos informa que ele teria desencarnado na data correspondente ao nosso calendário gregoriano, 26 de junho. Embora a amada e querida Igreja Católica, ao canonizá-lo, determinou que o dia de São José é o dia 19 de março. Agora, nós temos uma data de dia e mês, mas não temos um ano, né? Não temos. Que pena. Jesus mesmo tem um problema de nascimento, porque agora os mais estudiosos já estão de acordo que provavelmente Jesus nasceu no ano 7º antes de Cristo. Dá para entender isso? Olha, Calendários. Jesus nasceu no ano 7º antes de Cristo. Isto é, o ano 0, que é o ano que começa a era cristã, está 7 anos atrasado. Então, nós não estamos em 2026, estamos mais para frente. Mas é erro de transformação de calendário lunar, como era o judaico, para calendário solar, que é o nosso ocidental. Do calendário juliano, que foi imposto por Roma, para o calendário gregoriano, que foi pelo Papa que o organizou. E essas diferenças, então, né, incluindo aí a passagem de 0, porque se vem algo diminuindo e depois vai começar a subir, tem que passar de -1 para 0 e de 0 a +1. Mas eles não tinham essa noção na época. Agora, Sérgio, vamos falar sobre esse exemplo pequeno, né? Porque a gente não tem tanta informação sobre José. Você fez uma extensa pesquisa aí nos 2 evangelhos. Mas vamos falar sobre, então, essa paternidade, né? Porque até hoje a gente está se debatendo com a paternidade responsável, né? Com tantas crianças ainda sem um pai ou sem um exemplo de pai, né? Não só um pai presente, mas um bom exemplo de pai naquilo que o pai necessita, né? Vamos falar sobre isso. É bom, porque José, pela maturidade que já possuía, Maria era quase saída da adolescência, 16 anos. Ele tinha experiência. E além dessa experiência, tinha a bondade, o respeito. Ele tinha consideração. Não era, para um judeu da época, não era machista. Tratava bem Maria com respeito e cuidava dela. Então ele era ao mesmo tempo, logo no início, nos primeiros anos, ele era ao mesmo tempo esposo e paternal com Maria, porque ela era muito jovem, nunca tinha vivido no mundo. Ela vivia entre as meninas que eram protegidas e educadas pela sinagoga. E quando estavam na idade, que no judaísmo era logo após a primeira regra da mulher, já começavam a negociar o noivo. Porque o objetivo e o futuro da mulher, naquele contexto daquela época, era esse. Somente casar bem. Casar e ter filhos. Casar bem e produzir muitos filhos para que Israel crescesse. Como aquela história lá de Abraão, os teus descendentes serão incontáveis como as estrelas do céu.
Esse era um objetivo estatal. Não só do Levítico, que estimulava muitos filhos, mas era um objetivo estatal do controle governante dos judeus. Então, ela, praticamente uma menina, sem nenhuma experiência com a vida, foi recebendo de José com muita tranquilidade no relacionamento o jeito, a maneira, o comportamento social, receber os parentes, ir a festas. Por exemplo, a bodas de Caná, Caná da Galileia era uma aldeiazinha perto de Nazaré. O casamento das bodas de Caná, onde Jesus faz a primeira transformação, o primeiro chamado, entre aspas, milagre. Da água em vinho. Eram parentes de Maria. Os pais dos noivos eram parentes de Maria, por isso ela foi convidada. E aí levou o filho. E como havia 3 convidados por Jesus para andarem com ele, André, Tiago e João, Jesus os levou para o casamento. E foi uma maneira deles se surpreenderem ao ver Jesus desfazer um constrangimento público e social da família, porque os casamentos demoravam enquanto durava a comida e a bebida. Era natural. Então eram dias, 4, 5, 6. Uma semana. Então, as festas judaicas todas tinham 8 dias, uma semanazinha livre e o dia principal, que era a festa. Sempre tiveram isso. Então, Maria praticamente foi recebendo a educação social através de José, que era mais experiente. E, além disso, era homem, tinha liberdade de ir para onde quisesse. Naquele episódio, desculpa, você quer falar? Não, é que eu ia pegar esse gancho. Pode falar. Estava aqui pensando, quando nós somos reencarnacionistas, então hoje envergo um corpo feminino, amanhã um corpo masculino, mas queria trazer nesse pensamento o que hoje, né, nós podemos trazer para a realidade de hoje. Eu que vou hoje visto um corpo feminino, mas na próxima posso ser um corpo masculino, que olhando para os exemplos de Jesus, que virtudes eu tenho que estar imbuída, sabe? De que se eu não tenho agora, enquanto sou mulher, né? O que eu preciso construir ainda para ter uma paternidade, a gente chama de paternidade responsável, mas vai muito além, não é? Sérgio, que é assim, o que é que se espera de um mundo de transição, um perfil, ainda, né, que a gente possa, assim, estar conversando, um perfil desejável de um pai que possa criar os filhos já na regeneração. No regime de regeneração. Exato. A principal de todas é o companheirismo e a amizade do casal, além do amor que os une. Companheirismo e amizade. O mesmo deve ser passado aos filhos. Deles para com os filhos, dos filhos para com eles, e dos filhos entre si, os irmãos. Isso tudo, José tinha a experiência como um espírito que nós consideramos um espírito superior. E com certeza ele pôde, aos poucos, transferindo para Maria e para Jesus aquele padrão que depois Jesus inseriu na sua doutrina, que hoje chamamos de padrão cristão de ser. Agora, nós que não somos José, nem Maria, muito menos Jesus, nós vimos há séculos e séculos, ora Sim. num polo masculino, ora no polo feminino, que eu vou dar a minha opinião. Aqui A minha opinião específica. De homem e pai, né? Para nós aprendermos a ser um pai cuja paternidade é semelhante à de José,
nós temos que muitas vezes reencarnarmos como mães, para irmos aprendendo a proteger, amparar, renunciar, se sacrificar e amar, e conduzir os filhos. Então eu acho que o espírito humano aprende a paternidade aprovada por Deus nas vidas em que ele vem como mãe. Porém, com a evolução geral do espírito humano, nós vemos que vem ocorrendo uma aproximação do jeitinho maternal com o jeitinho paternal nas últimas décadas. E daqui para frente, creio que isso irá se aproximar para que haja uma linha quase que ou uma paralela, maternidade e paternidade, naquela direção, sempre bem juntinhas, mas sempre com os contornos da mesma solicitude, daquele mesmo jeitinho maternal, daquele mesmo amor, do jeito de corrigir, do jeito de falar, de abraçar, de se emocionar. Mas tudo isso a gente aprende quando é mulher mesmo. Pronto, você respondeu a sua pergunta. Nós estamos nos preparando para sermos pais. Não. Ou, né, agora, enquanto mães, para sermos pais melhores na prova. Melhores. Eu acho mais correto sermos pais melhores sempre. Pais melhores. Então, entre algumas paternidades, a gente reencarna em uma maternidade para sermos melhores pais no futuro. E umas maternidades, às vezes, bem complicadas, né? Isso. Muito solitárias, muitas vezes, né? Com muitos desafios. Para a gente também dar valor, porque nós precisamos... Todas as mulheres precisam, né? Todas as mães precisam do auxílio do pai. Não se prescinde de uma figura, né? É o ideal, né? A criança, né? Sim. Precisa também desse exemplo, de um modelo. É importante essa união. Está na origem. Mas não temos isso ainda, né? Isso está na origem das escrituras, mas não só a escritura bíblica judaica, mas as outras escrituras também têm isso na origem. Que Deus criou homem e mulher e disse que o homem deixará a sua casa, tomará consigo a sua mulher e formará a sua própria casa, a sua própria família. Então, Deus, quando criou isso antes de nós existirmos, ele já sabia que só a integração, a ajuda mútua, a experiência do espírito, ora numa polaridade, ora na outra, é que ia permitir que, no avanço geral da humanidade e do nosso planeta para a regeneração, nós já tivéssemos condições e aprendizado para exercitarmos brevemente todos os casais, esse paralelismo de maternidade com paternidade, de uma forma bem harmônica. Lembrando que nós temos várias formas de casamento hoje, Sim, né? sim. Não estamos falando aqui, necessariamente tem que ser um homem e uma mulher, mas essa união, né, é importante existir como apoio para aquele ser que está em formação. Você disse muito bem, nós temos várias formas de casamento, mas só temos uma única forma de amor. Pronto. Então é isso que vai contando. Claro. Vai envolvendo todos os tipos de relacionamentos e de convivência. Agora, estamos com mais alguns minutinhos para a gente encerrar. Bem poucos. Mas eu quero pedir para o Sérgio deixar uma mensagem para os pais. Sim. Afinal de contas, tivemos o Dia dos Pais, estamos ainda nessas comemorações. O nosso programa é em homenagem aos pais. Tá. O meu é um convite e também um apelo que os cristãos, especialmente os espíritas, procuremos conhecer melhor dentro do que é possível pesquisarmos e termos acesso, que nós procuremos conhecer melhor como foi a vida de José na condição de pai e de esposo. Porque eu creio que isso vai fazer com que nós tenhamos condições de ir assimilando deste exemplo de paternidade, que é considerada pelos espíritos a paternidade ideal, nós possamos ir assimilando
deste exemplo de vida é o companheirismo, a bondade, a amizade acima de tudo, a confiança, porém a corrigenda, a maneira de corrigir, o jeito de elogiar e o jeito de criticar no sentido literário, não no sentido pejorativo. Tudo isso José materializa, ele concretiza na sua individualidade como o pai de Jesus, porque não poderia ser diferente. Então, Deus não permitiria que um espírito que não tivesse bondade, resignação, abnegação, responsabilidade, dedicação, cuidados ao extremo, amor no coração, respeito à pessoa humana, consideração e aceitação do outro, todos esses elementos que é uma lista infindável que geram o bom relacionamento do casal, o bom relacionamento dos pais com os filhos. Eu gostaria de convidar e de fazer este apelo aos cristãos e aos espíritas. Conheçamos um pouco melhor a Sagrada Família. Nessa ordem em que aconteceu no contexto judaico. José, Maria e Jesus. Porque Jesus nós conhecemos um pouco. Maria nós adoramos porque é a nossa advogada. É a quem apelamos de primeiro. E José? Então, visando uma melhor paternidade nas próximas décadas e séculos, eu deixo aqui este recado para nós conhecermos melhor José, a fim de podermos aprender com ele a sermos mais tolerantes, mais tranquilos, mais equilibrados, termos mais fé e autoconfiança e amarmos muito. Eu acho que porque nem sempre os nossos filhos são Jesus de Nazaré. Exato. E Jesus não poderia ter pais mais amorosos, mais carinhosos, porque ele mesmo era o amor em pessoa. Então, como que ele poderia estar em meio a um casal que tem muitos conflitos? Seria uma incongruência. Não teria como, né? Seria uma incongruência vibracional, lógica, tá? E moral espiritual. Um pai que abandona os filhos ou um pai que maltrata a sua esposa, isso não poderia existir. Então eu digo que Maria foi muito sortuda, hein? Ela casou com a melhor pessoa que existia naquele momento, né? Eu diria que foi muito merecimento mesmo, não é? Agora, nós não podemos esquecer, quero até como conclusão, que de umas décadas para cá, na nossa cultura brasileira, nós temos nós temos demonstrado que a paternidade do pai brasileiro foi se modificando desde a década de 70, 80, 90, né? Então, hoje é inadmissível um pai que não participa desde o início, na hora do exame para ver se a esposa está grávida, para confirmar. Nos exames em que ele acompanha todo, vai com ela a obstetra, a ginecologista, acompanha, fica do lado, pega na mão, segura a mão na hora que está passando o gel para ver, grita com ela de alegria quando aparece o rosto do menino, entende? Participação, companheirismo. Fica a noite em claro também, né? Isso. Ai, eu me lembro da minha Rafaela. Desculpe eu falar de mim mesmo. Claro, a minha Rafaela tinha um problema de relação com a mãe, coisa de espírito de outras encarnações. Ela não aceitava a mãe à noite. Então, eu lá no apartamento que morava, afastei uns móveis e criei uma espécie de circuito de kart, onde quando ela gritava, porque estava dormindo do lado da mãe, ela gritava, acordava e gritava. Eu pegava, botava no carrinho pequeno que nós tínhamos e ficava
passeando com ela, fazendo circuito. Sim. Aí, quando eu olhava que ela dormia, pegava ela, botava de novo com a mãe. Acontece que eu não aguentava, gente, que eu trabalhava também. E aí, tinha noite que eu revezava com a Ana. A Ana que fazia isso. Mas quando ela olhava e via que era a Ana, ela chorava. É mesmo? Aí nós tivemos a ideia de, ao fazer esse passeio de madrugada, hein? 2 horas, 3, nós colocamos uma tampa que tinha no carrinho que cobria, ela não podia ver quem era. Pronto, resolvemos o problema. Mas hoje a gente ri quando lembra dessas coisas. Quando a gente passa é duro. Mas quando passa dá um pouquinho de trabalho. Muito. Mas parabéns, Mas faz Sérgio. parte. Parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns pela sua paternidade, por você ter contribuído com essa questão que eu imagino que se desfez, né? Afinal de contas, nada é para sempre. E eu espero que você tenha um Dia dos Pais muito feliz ao lado da sua família. E obrigada por você participar conosco com tantas histórias tão bonitas. Afinal de contas, a Bíblia, gente, realmente é um manancial de histórias que nos tocam, né? E todo mundo quer saber detalhes daqueles momentos. E você traz sempre pra gente com muita informação, muito carinho. E eu gostaria de encerrar minha participação dizendo assim: com José nós podemos aprender a paternidade cristã ideal. Mas nunca podemos esquecer que Deus é o nosso Pai. Sim. Perfeito. Meninas, muito obrigada também pela participação. E vocês que nos assistiram, gostaram. Eu espero que muitos homens estejam também, muitos pais estejam assistindo. Então, parabéns a vocês por esse mês dos pais, que vocês possam celebrar com as suas famílias e que a gente possa ter sempre um mundo com uma paternidade cada vez mais compromissada, responsável e cristã, assim como José o foi. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos ao ar todas as quintas-feiras, 18h45, canal TV Comunhão. Muito obrigada e até a próxima.